Olá pessoal, estamos aqui para uma revisão de distância entre dois pontos, assunto que nós vimos antes da pandemia. Espero que vocês me mandem o resultado das atividades para que a gente possa amenizar, pelo menos aí na questão das atividades e questão de notas quando a gente tiver para retornar. Distância entre dois pontos. É um assunto que é um tópico da geometria analítica, né? Então, nós dizemos que a distância entre os pontos A e B é a medida do segmento de reta que liga o ponto A até o ponto B. Dessa forma, a distância entre dois pontos é um comprimento. Para calcular a distância entre os pontos A e B, devemos escolher pontos que possuem coordenadas quaisquer. Então, o ponto A de coordenadas x1, y1 e o ponto B de coordenadas x2 e y2. Essas coordenadas representam a localização dos pontos A e B no plano cartesiano. A distância entre esses dois pontos é igual ao comprimento do segmento da reta de cor lilás, que eu vou apresentar aqui para vocês na imagem. Então, observem. Eu tenho aqui os pontos A e B de coordenadas x1, y2, x2, y2, né? E a distância aqui, essa distância aqui em lilás, que liga o ponto A até o ponto B. Então, essa distância aqui que nós estaremos aprendendo a resolver nesse vídeo. Para calcular a distância através da fórmula aí da geometria analítica, nós temos aqui, ó, distância de A até B igual a raiz quadrada de x2 menos x1, ou seja, x final menos x inicial, elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado, y final menos y inicial elevado ao quadrado. Então, ou seja, delta x, variação de x, ó, x2 menos x1, e variação de y2 menos y1. Então, achando essa raiz, nós calculamos aqui essa distância entre o ponto A e o ponto B. Vamos exemplificar. Calcule a distância entre os pontos A, x1, y1 e o ponto B, x1, y4. Observem aqui no gráfico, vejam só, eu tenho aqui o ponto A, ó, ponto A é a ligação entre 1 e 1, ponto B é a ligação entre 1 e 4. Então, no gráfico é bem simples de você encontrar, né? Só a medida do comprimento, ó, 1, 2, 3. Então, essa distância aí, observe que ela vai ser igual a 3. Agora, nós vamos utilizar a fórmula. Então, com os mesmos pontos, a fórmula x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Então, eu tenho, ó, x2, 1, x1, 1 menos 1 ao quadrado, y2, 4, y1, 1, 4 menos 1 ao quadrado. 1 menos 1 ao quadrado é 0, 0 ao quadrado, 4 menos 1 ao quadrado, então, 3 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9. 0 mais 9, 9, né? Então, a raiz quadrada de 9, simples, igual a 3. Então, comprovei através da fórmula, né, a distância de A até B é igual a 3. Encerramos aqui nossa primeira aula. Espero que vocês me deem um feedback. E peço desculpas, porque como é a minha primeira aula, podem ter tido algumas falhas. Obrigado, um abraço para todos.